Isso. Olá, pessoal. Eu sou Rosana Mello, aqui da IEP, uma agência de intercâmbio especialista em Nova Zelândia e que acredita em intercâmbios, experiências de intercâmbio que podem, assim, transformar a sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que é bem particular, né, para quem faz o ensino médio na Nova Zelândia, que é como reconhecer o seu diploma de um curso cursado no exterior quando você retorna para o Brasil. Para falar sobre esse tema, eu tenho comigo hoje a Mariana Rocha, né, que acabou de passar por esse processo, então acho que ninguém melhor do que ela para discutir conosco e contar para a gente como é que foi isso, quais os passos que ela teve que tomar, né? Mas, primeiramente, seja super bem-vinda, Mariana, muito obrigada por participar aqui comigo, viu? Obrigada. Obrigada também. Oi, gente. A Mari está lá em Wellington ainda. Ela acabou a high school no final do ano passado, não é isso, Mari? Sim, no final do ano passado. Terminei o ensino médio aqui. Gente, final do ano passado foi 2019, tá? Então, só para gente se situar aqui, né? A Sim. Mari terminou no final de 2019, mas ela continua na Nova Zelândia e ela vai fazer um outro curso agora. E então é importante a gente até colocar isso, Mari, que ela fez o último ano de high school, né? O último ano do ensino médio dela na Nova Zelândia. Sim. Então, para ela conseguir ingressar nesse outro curso, ela teve que fazer o reconhecimento do diploma dela aqui no Brasil, porque senão ela não conseguiria entrar lá. Ela tinha que ter o certificado de conclusão da high school. Então, por isso que ela teve que passar por todo esse processo, e até de um modo mais difícil, né, Mari? Porque agora, no meio de pandemia, você Sim. de lockdown, né? Então, teve alguns obstáculos maiores aí para você, Sim. né? E teve que ser rápido ainda, né? Então a gente teve que achar um jeito de fazer. Exatamente. Mas olha só para começar a nossa conversa aqui, Mari, antes de mais nada, como é que foi para você essa experiência de estudar, né, de fazer um ensino médio aí na Nova Zelândia? Foi um ano que você ficou, né? Você conseguia resumir isso em palavras? Então, é bem difícil de resumir, porque, como eu digo, são muitas experiências, são muitas coisas que a gente vive, então poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre tudo, mas eu resumiria assim que. E agora? Acho que não pense duas vezes para ir para o intercâmbio, eu diria assim. Acho que não. Acho que é uma oportunidade única, assim, sabe? É muita coisa que você aprende. É uma escola, é basicamente uma escola da vida, assim, ir para o intercâmbio. Então, sério, tive. Ó, não é. Não, nem tudo são flores, né? Passei por dificuldades também, que nem todo mundo, que a gente tem que aprender a resolver sozinhos, né? Eu que tenho 17 anos, vim sem os meus pais, aprendi a resolver muitas coisas sozinhas, desenvolvi uma maturidade diferente da que eu tinha antes de vir para cá, então acho que é essa escola da vida divertida, eu diria assim, de aprender. É engraçado, né, Mário? Porque eu fico pensando assim, né? Eu não tive a oportunidade de fazer o intercâmbio quando eu estava no ensino médio, né? Eu fiz meu intercâmbio um pouco depois. Mas eu me lembro, assim, de visitar várias escolas na Nova Zelândia, porque, claro, né, trabalho com isso, Sim. e de sentir que é bastante diferente, né? Então, eu acho que o estilo do aprendizado é diferente, né? Então, o que eu costumo falar é que no intercâmbio a pessoa aprende muito mais do que só o que ela foi aprender no intercâmbio, né? Mas Certeza. Nossa, sem você achou o ensino diferente também? Teve alguma matéria específica que você cursou que não tem no Brasil? Como é que foi em questão de ensino? O ensino foi um choque, porque é totalmente diferente, assim, sabe? É bem diferente mesmo. Então, você pode escolher entre 5 ou 6 matérias, né? E aí eu escolhi por 6, porque tem matérias que, óbvio, a gente precisa cursar, porque o Brasil nos pede para cursar aquelas matérias para poder validar, né? Para poder fazer essa validação que a gente vai fazer agora. E então eu tive que cursar matemática, educação física, tive que escolher entre química e biologia, então, mas uma matéria que eu escolhi que foi, na verdade, em cada term, né, que acredito que sejam, são 3 meses,
Então, cada termo. 4 termos de 6 meses no ano. 6 meses, isso. De 6 meses. 4 termos de 6 meses no ano. Tá bom, beleza. Esqueci. Então, cada term eu meio que escolhi uma matéria diferente para essa matéria que eu poderia escolher. Então, eu escolhi uma diferente em cada um, mas não que legal. sei se então, em todas cada termo, você pode escolher a matéria, você pode escolher em cada termo. Então, você pode trocar suas o ano matérias inteiro. constantemente. Você pode trocar suas matérias constantemente se você quiser, né? Uhum. Porém, eu não indicaria trocar pelas matérias mais difíceis, assim, porque você tem que seguir ali naquela reta de aprendizado. Então, se você corta e vai para outra, você tem que começar na metade da outra, né? Porque o pessoal que tá na outra matéria já tá estudando um pouco mais pra frente. Mas eu fiz música, teatro, fiz art painting, que é pintura e desenho, e é uma matéria específica para isso. Então você vai passar um período inteiro estudando música, ou estudando teatro, ou estudando, né, arte e pintura. Não é só aqueles minutinhos assim que a gente tinha na aula de artes no Brasil, né, que não era uma coisa sagrada, digamos assim, né? Aqui arte e pintura é considerado uma coisa séria, assim como o teatro, assim como música, é mais levado a sério essas matérias culturais, eu diria, né? É bem diferente, né? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente é obrigado a cursar a maioria das matérias, né? Sim. E o que eu vejo muito é na Nova Zelândia as pessoas têm mais liberdade, no sentido de, se eu gosto mais de área voltada para matemática, eu vou fazer mais coisas voltadas para os cálculos, né? Eu não sou obrigado a todo período ter que cursar as mesmíssimas matérias, né? Não. Até porque, na verdade, quando você, por exemplo, se você quer ir para a faculdade aqui na Nova Zelândia, a faculdade ela tem uma lista de matérias que seriam as matérias boas para você cursar para ir para aquela faculdade. Então, minha amiga quis fazer arquitetura, ela fez matemática, ela fez arte e design, que é uma outra opção, que é o design pelo computador, né? Então, para ela ajuda cursar essas matérias para conseguir os pontos, né, que ela precisa Super para a universidade. interessante, né? Porque eu acho que também a pessoa vai desenvolvendo aquelas habilidades, né? Ela vai entendendo se ela realmente gosta daquilo, se ela tem talento ou não, né? Ao invés de cair lá no curso de arquitetura e nem saber direito o que está acontecendo, né? E é quem quer trabalhar. Tem a Gateway, que é a matéria que tu pode trabalhar, então tu pega aquele tempo daquela matéria e você trabalha para pegar a experiência. É totalmente diferente do Brasil, né? Totalmente diferente. Nossa, gente, legal, né? Isso também eu acho, como eu falei, pelas visitas que eu já fiz, eu achava muito legal ver muita prática nas aulas, né? Aula tipo em laboratório, via muito culinária, né? Às vezes as pessoas lá na cozinha mesmo. Não sei se você teve a oportunidade de ver aula de fashion. Eu lembro das meninas cortando tecido e costurando na aula, e eu achava assim, meu Deus, eu não sei pregar um botão. Nem eu. Mas tinha sim, tinha também. Eu não acredito, não acho que na minha escola não tinha, mas eu tenho amigas daqui que tinham essa matéria, né, de fashion design, que tinham que fazer as roupas. E hospitality, então, é outra matéria que eu acho muito interessante, porque acho que a gente subestima a necessidade de cozinhar, né? Mas então é super legal, super legal. Você aprende a fazer sushi, todos os tipos de comida do mundo, né? Porque tem uma grande variedade de international students, então acredito que eles peguem várias coisas de países diferentes, né? Uhum. Nossa, muito legal, né? Eu acho que só essa experiência já te enriquece um monte, só o aprendizado que você vai trazer mesmo, né? E se a gente for contar as outras coisas, a gente falou, amigos, a independência que você conseguiu aí, né? De, como você mesma disse, resolver os seus próprios problemas sozinha, né? Amadurecimento em termos de morar sozinha mesmo, né? Porque até então, no Brasil mora-se com os pais, né? Você deve ter percebido uma diferença aí também, né? A maioria das suas amigas da sua idade hoje, elas devem já morar sozinhas, né? Sim, já estão a maioria em flats, né? Que são os apartamentos da universidade. E eu considero que eu esteja morando sozinho porque eu estou na host family, mas ainda assim que seja uma host family, o sentimento é de estar morando sozinho, porque os seus pais não estão lá,
né? Eles não vão estar lá o tempo inteiro com você, porque são sua host family, né? Então acredito que dá para dar um bom gostinho assim dessa independência, mesmo ficando Você numa host family. liberdade, né, Mari? Com certeza. Liberdade. Liberdade, o que é bom e ruim, né? Porque fazer as suas decisões sozinho nem sempre são mil maravilhas, né? Exatamente, mas a liberdade ela sempre vem acompanhada da responsabilidade. As Com pessoas certeza. esquecem disso, O que é muito mas pro é, aprendizado, né? responsabilidade anda ali lado a lado. Sim. Mas olha só, você já saiu do Brasil sabendo quais seriam essas matérias obrigatórias, as que você tinha, né, que o MEC obrigava você a fazer? Então, eu tinha uma ideia sobre isso, eu não sabia exatamente as que eu precisava cursar, porque na verdade, antes de chegar lá, eu não sabia como que o sistema funcionava, porque eu não pesquisei como que funcionava, né? Então, quando eu cheguei lá, eles têm todo um preparatório para os international students, a gente tem um grupo de professores que, né, foca nos estudantes internacionais, então eles nos ajudam, nos explicam tudo direitinho. Então, quando eu cheguei lá, eles me explicaram, né? Então, você precisa cursar essas matérias aqui, que é o que o Brasil pede. E aí eu também fiquei meio confusa, até perguntei pra ti, eu acho, algumas coisas, quais são as matérias que eu preciso? E aí, aí também descobri lá que eu poderia escolher uma matéria a mais que sobrou ali do meu currículo. E foi isso, foi assim que eu fiquei sabendo. Um pouco de pergunta ali pra ti, depois perguntando pra escola. Uhum. Sim. Ah, que bom, então, que eles também já têm como fala, esse desenho nas próprias escolas, né? Porque eles recebem vários alunos, então, porque geralmente eu imaginava que os alunos já saíssem do Brasil Uhum. com essa informação da escola que estudam no Brasil, né? Porque se Sim, você vai voltar, vamos supor, o aluno vai estudar o primeiro ano ou o segundo ano, e aí ele vai voltar depois para continuar os estudos, ele precisa ter cursado aquelas matérias. Então, exato, é uma, como a gente comentou antes, né, uma obrigatoriedade do MEC, uma exigência do MEC. exato. Infelizmente, não tem como vocês fugirem disso, e aí as escolas no exterior, elas têm que colaborar para que isso aconteça, né? Porque senão ela não vai conseguir Mas ainda receber. assim tem várias escolhas, né? Eu acho legal que ainda assim, ainda com essas exigências, não são 13, 14 matérias que nem a gente tem no Brasil, né? Você pode escolher entre química, biologia e física. Já é uma boa, né? Já é uma boa chance aí de escolher uma. Elimina duas chapas, fica com uma mais ou menos. Exato, só com uma. Não, com certeza. Não é super tranquilo. Até porque, como toda experiência é diferente, acho que as pessoas, vocês nem vão dar bola para estar estudando física, química, vocês só vão gostar de estar lá estudando, escutando a língua, né, com novos amigos. Então, é isso. E aí, quando você terminou, então, o curso, né? Vamos entrar aí nessa parte de conhecer o diploma, que é o assunto do dia aqui. Quando você terminou o ano letivo, eles te enviaram automaticamente alguma documentação? Você teve que solicitar? Tipo, eles já têm uma coisa padrão, né? Um histórico que te mandam? Então, não. Na verdade, essa parte de eu receber os documentos da escola foi até bem complicado. Eu tive que pedir muitas vezes assim para eles. Desculpa, tem alguma coisa no meu olho. Então, eu tive que pedir várias vezes para eles os documentos e eles meio que não entenderam porque eu precisava de todos esses documentos. E daí era eu mandando e-mail e aí a Rô mandando e-mail para eles e aí finalmente eu recebi os documentos depois de um tempo. Mas na verdade a coordenação da minha escola estava um pouco complicada, tinha pessoas saindo, pessoas entrando. Então foi acho que um momento que causou isso, né? Sim, Porque tem, eu acredito. imagino. Porque eu acredito que é um processo natural, né? Eles já devem ter lá os documentos enfim, infelizmente, no seu caso, deu um pouquinho de trabalho, né? Poder chegar na sua mão. Acredito que seja assim. Acredito que eles enviem naturalmente, sim. Agora que o sistema até mudou, eles já estão enviando automaticamente. Acho que foi meio que um momento Sim. complicado, né? Uhum. Nossa, mas foi mesmo, né? Um momento bem complicado também, Sim, porque foi a pandemia, né? Quando tudo também
quando você precisou solicitar esses documentos, a escola estava fechada, enfim, a gente passou por vários desafios aí, mas enfim, recebeu os documentos na mão da escola. Quais foram os passos? Só para deixar aqui claro para o pessoal, o que acontece com o reconhecimento de diploma? Nós, como agência, a gente não faz esse processo, a gente não consegue ajudar nesse processo, porque ele é um processo pessoal, né? O aluno vai receber o diploma e ele tem que seguir um caminho ali. O jeito que nós aqui da IEP, achamos de ajudar foi escrever no nosso e-book, a gente tem um e-book High School de A a Z, onde a gente fala tudo sobre High School, e nesse e-book tem uma parte falando sobre reconhecimento de diploma. Né? Então, quando a Mari foi fazer ainda, eu mandei o e-book, né, para você e para sua mãe, para ver se ajudava vocês aí no passo a passo, mas eu acho que é bem interessante a gente discutir, porque eu acho que um dos passos foi fácil de você seguir até pelo nosso e-book, né? Mas depois que chegou aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem essa informação no nosso e-book. Então, acho que vai ser bem legal aí você explicar para a gente o passo a passo. Então, o e-book foi muito útil, assim, foi útil mesmo. Eu até imprimi só aquela folhinha que estava explicando os passo a passo do e-book. Eu marquei com marca-texto, coloquei assim na parede. Tem que fazer isso. Porque lista bem direitinho, assim, o que eu tenho que fazer, onde procurar. Então, e aqui o processo na Nova Zelândia não é complicado. Para mim foi complicado porque eu precisava dos documentos rápido e no meio de uma pandemia, né? Então, quando vocês forem fazer o intercâmbio de vocês, não vai ser assim, até porque a gente espera, se Deus quiser, que não estejamos com essa pandemia aí. Então, com certeza vai ser mais tranquilo. Com certeza vai ser mais tranquilo. Mas, então, você quer que eu fale o passo a passo? Sim, por favor, daqui? pode falar. Beleza. Você pegou o documento, aí o que você teve que fazer? Isso, documentos na mão para a escola, né? Então, conversar com a escola, pegou os documentos, com os documentos na mão. Eu só quero citar um pouquinho, assim, porque esses documentos da escola não é só um documento, não é só uma folha, né? Então, são as suas notas, o seu boletim, né? O seu boletim, a sua presença e o parecer dos professores. Então, é basicamente isso, esses documentos. Esses documentos têm que ser assinados e carimbados pela escola, então não pode ser só um papel impresso, tem que ser com o selo, tem que ser tudo bem certificado, assim. Acredito que a Nova Zelândia pede por isso, assim, por essa certificação. E aí tem que notarizar com o advogado. Então, até ali na apostille que você tem, como que no folhetim que você, né, a IEP fez pra gente, tem até um site que você pode encontrar advogados que você pode fazer. Então, até te ajuda a procurar advogados perto de você. Então, é super tranquilo, assim. Dá para ir caminhando até o advogado, né? Acho que ligar, marcar um horário, e aí você vai lá, ele faz para você, assina, carimba, e aí menciono preço, não menciono preços? Pode mencionar, não tem problema. Só deixar claro aqui o que tem que fazer com esse documento no advogado. É como se fosse certificar, né? É como se ele olhasse lá para poder falar, opa, esse documento é verídico aqui da Nova Zelândia, né? Exatamente. E só para as pessoas entenderem a diferença, que na Nova Zelândia, para você certificar um documento, não é igual aqui no Brasil, que a gente vai no cartório e faz isso. Geralmente são várias pessoas aleatórias, né, que têm essa autorização para certificar, eles não cobram por isso. Então, por isso que nesse caso de documento oficial que vai ser utilizado fora da Nova Zelândia, tem que ser num advogado, tem que ser eles falam isso aí, né, public notary, que é diferente de certificar um documento. Então, só para clarear, porque senão, às vezes, eu lembro que no início eu ficava super confusa com isso, mas o que é isso? Certificado, autorizado? Eu queria saber, mas onde é o cartório? Onde é o cartório? E daí eu tive que entender que não existe cartório aqui. Meu Deus, como assim? Mas, enfim. Exatamente. É bem simples, né? Certificar, às vezes você vai na biblioteca, sempre tem alguém lá de graça, né? Fazendo, ou na sua escola, enfim. Né? Mas nesse caso, oficial tem que ser Tem que ser no advogado.
Isso, mas é super tranquilo de encontrar o advogado, gente, assim, é bem tranquilo mesmo, porque muitas pessoas usam isso, muitas pessoas precisam fazer essa notorização dos documentos, então acho que é tranquilo de achar, sempre tem algum advogado que faça isso aí na sua cidade. Então, depois de ter os documentos assinados, na verdade, você só chega lá, você marca um horário, o advogado vai sentar com você, vai perguntar para você, o que você está fazendo aqui, que documentos são esses, qual é o seu nome, coisas normais, só para ele entender a situação, né? Que você não tá chegando lá com qualquer documento para assinar. Aí ele avalia os documentos direitinho, depois de uns 10, 15 minutos, os documentos estão prontos. Até menos que isso, às vezes, é muito rápido. Eu recebi meus documentos na hora, assim, foi bem, bem rápido. E em questão de valores depende, né? Eu não sei dizer, mas para mim eu paguei US$ 120 por todos os meus documentos. É por folha que eles cobram. Mas para ser bem sincera, eu achei que não foi tanto assim. Pensei que seria mais. Comparado com os outros preços que a gente paga aqui na Nova Zelândia, acredito que não foi assim tão ruim, não. Legal. E aí, depois que você, com o documento certificado na mão, o que você precisa fazer? Então, documento certificado, né? Então vai ter duas assinaturas, né? A assinatura da escola, que já estava certificado pela escola, e aí do advogado também, tudo no mesmo documento. Tá bom, documentos na mão. Próxima coisa que você tem que fazer é apostilar nos International Affairs. Então, eu apostilei os meus documentos, assim, acho que 1 mês ou 2 meses depois, mas eu não indicaria fazer isso, não. Tenta fazer direto, né? Então, notarizar com o advogado e direto para os International Affairs. E então você chega lá, você não precisa marcar um horário que eu saiba. Você só chega lá, mostra os seus documentos, tem um guichezinho, né? Com uma pessoa trabalhando lá, aí você mostra os documentos, diz que você quer ter esses documentos apostilados, e aí você paga pelo valor que, dependendo de quantos documentos você tem, e eles te devolvem em torno de 1 e 2 semanas. E apostilar os documentos, na verdade, é meio que juntar todos aqueles documentos, deles tem uma folha oficial na frente, e eles meio que grampeiam assim. Então é bem bonito até os documentos apostilados. Coisa, né? Olha, você vê, né? Eu ia te perguntar mesmo o que seria o apostilar, né? Muita gente deve Sim. saber o que é, mas é necessário. E uma coisa que eu queria ressaltar é que a Mari falou que ela foi até o lugar, né, apostilar, porque ela mora em Wellington, que é onde fica o Internal Affairs. Então, é muito importante, porque eu já tive vários outros alunos que eles estudavam em Auckland, por exemplo, né? Então, em Tauranga, e daí eles mandaram os documentos pelo correio, tá? Então, é super simples também, do mesmo jeito, só manda pelo correio, tem o endereço direitinho, depois eles devolvem para o endereço também seu. Sim. Mas, né, a Mari estava em Wellington, foi bem, bem tranquilo. Eu até esqueci que não tinha, porque na minha cabeça tinha em todos os lugares. Agora você me lembrou que tem aqui em Wellington. Mas é super tranquilo, é super certo, assim. E você também pode, que eu saiba, você pode escolher entre a opção online também. Então, se no seu país, ou enfim, no Brasil, provavelmente, né? Mas se no Brasil aceita online, você pode pedir pelo online. Eu pedi pelos dois, né? Para uma segurança, mas foi super tranquilo. Recebi um online também. O que foi bom para mim poder mandar, porque como eu tive que mandar para os meus pais, que foram os meus pais que fizeram lá no Brasil, foi muito bom ter um online, porque aí eu só enviei pela internet, não precisei mandar. A escola aqui do Brasil aceitou o online? Normal? Então, não precisa do físico? Acredito que aceitou sim. Não, eu não mandei por correio. Eu enviei online e a minha mãe imprimiu os documentos aí. Legal, tá vendo? Porque eu acho que aí vai uma dica aí, né? Se não precisa de ter o físico assinado, tudo bonitinho, né? Com certeza vale super a pena fazer online, né? E o International Affairs até manda no e-mail que eles mandam para você, tem até toda uma explicação que o documento é verdadeiro e é certificado, e aí eles pedem para todo mundo colar essa explicação no e-mail para onde você está mandando. Então, se você vai mandar para sua escola, cola aquela explicação ali traduzida, e aí é tranquilo. Legal. Então, a parte da Nova Zelândia é isso. Você foi no advogado, Internal Affairs, e aí daí foi pronto. Isso, International Affairs, recebeu os documentos. É isso. Aí é mandar para o Brasil. Aí depende, na verdade, você também tem a opção de escolher, porque esses documentos precisam ser traduzidos para ser utilizados no Brasil, né? Porque eles são todos em inglês. Então,
Eu não escolhi a opção para traduzir pelo International Affairs, porque quando você manda para lá, você pode escolher se você quer traduzir os seus documentos lá, então receber os seus documentos já traduzidos, ou se você quer traduzir no Brasil. Eu optei por traduzir no Brasil, foi uma opção minha, mas você também pode receber os documentos traduzidos. Então essa é só essa opção aí que você tem para escolher. Entendi. Aí você optou por não traduzir, aí você teve que organizar a tradução depois, certo? Isso, sim. Uhum. Então tá. Então esse seria o próximo passo, documentos traduzidos. Se não tiver traduzido, organizar a tradução. Isso. Esse é um passo que você pode ser feito ou na Nova Zelândia ou no Brasil. Então é você que escolhe. Uhum. E aí Então, chegou a parte que é a parte que, né, sinceramente, chegou no Brasil. Isso. Eu não sei muito como é que funciona, porque a gente já acompanhou estudantes que estavam na Nova Zelândia com o processo, então eu já conhecia bem o processo na Nova Zelândia. Mas uma vez que eles voltam para o Brasil, eles geralmente faziam, eu nunca fiquei sabendo direito do processo, por isso que eu estou até curiosa aqui para saber como que foi essa parte, né? Sim, então, eu até sou agradecida por eu ter minha mãe, que me ajudou muito com os documentos, até estava lá no Brasil, fez tudo para mim, eu não precisei fazer quase nada, eu só mandei os documentos e ela fez tudo. Então, se você tem o seu pai e a mãe aí te ajudando, é muito mais fácil, né? Mas eu tenho 17 anos, mas então eu acredito que quem é mais velho talvez tenha que fazer sozinho. Mas Não, enfim. quem volta para o Brasil talvez tenha que fazer sozinho, porque você ficou aí na Nova Zelândia, né? E Então, só no bem bom. é. Mas com os documentos não, como os meus documentos não estavam traduzidos, a minha mãe, nós conhecemos um tradutor, né? Então, mandamos traduzir esses documentos, o tradutor nos devolveu os nossos documentos traduzidos para português. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é ver que a tradução tem que ser juramentada. Você não pode só traduzir por si próprio. Que eu já vi pessoas me perguntar isso. Será que eu posso me traduzir os documentos eu mesmo, né? Por estar estudando inglês? Não. Tem que ser juramentado, tem que ser um tradutor, né, que trabalha com isso. Então, depois disso, é enviar os documentos para a escola, para sua escola anterior, né? E a escola mesmo que vai juntar todos esses documentos. Então, a escola vai juntar os seus boletins do seu ensino médio, por exemplo. Eu, como fiz o último ano, a minha escola juntou o meu boletim do primeiro, segundo e o terceiro. Então, meio que uniu todos esses documentos, traduziu, assinou, né? Então, eu não sei do processo que eles fizeram na escola, porque eu só recebi os documentos prontos. A gente só entregou para eles, e aí a gente recebeu esses documentos. Sim. E aí, depois disso, não sei se você quer falar alguma coisa aqui nesse. Essa parte eu não tenho muito conhecimento. Eu também achava que seria mais ou menos assim, né? Como eu te falei, eu não acompanhei a parte do Brasil. Então, sempre pensei que fosse uma coisa realmente. Você volta lá na sua escola, entrega a documentação organizada, eles possivelmente devem conferir se você cursou as matérias que eram obrigatórias, né? Se você passou nas matérias, enfim. Sim, E até aí. muito da escola também, né? Coisa. Com certeza, né? Dependendo da avaliação que eles fazem, né? Eles devem ver se você realmente está compatível para eles darem para você o reconhecimento e, no seu caso, principalmente o diploma de conclusão, né? Porque quando você faz o último ano é mais importante, porque sem o diploma de conclusão da high school você não consegue ir para uma universidade, né? E fazer nada. Não, e até o meu. E não é só a universidade, não, até o curso que eu vou fazer, né? Você sabe, né, Rô, o nosso processo de aceitação desse curso, mas também precisei dos meus documentos assinados pelo Brasil. Então, foi um processo bem necessário. Então, vamos continuar. Assim que eu dei para a escola os meus documentos, eles organizaram. Até a minha escola não era tão experiente com o assunto intercâmbio, porque eu sou de uma cidade um pouquinho menor, mas eles resolveram, minha mãe ajudou eles também. Então, recebi os documentos da escola, eles emitiram o meu certificado de finalização do high school, né, do ensino médio. E foi isso. Emitiram o certificado e eu mandei de volta para Nova Zelândia. Só que assim que você emite esse certificado, você tem que lembrar que seus documentos estão todos em português, então você tem que traduzir eles de novo.
Então, traduzi todos os documentos de novo para o inglês e mandei de volta para cá. No seu caso, que vai continuar os estudos aí, é isso aí, né? É Agora, isso. para quem for continuar os estudos no Brasil, por exemplo, uma vez que eles estão com o certificado na mão, significa que eles concluíram o ensino médio, podem partir ali para universidade, né? Fazer Enem, não sei como é que funciona a coisa aqui no Brasil, mais, para falar a verdade. E me fala uma coisa aqui. Você achou que o processo foi complicado, moroso em algum momento? Então, eu não sei explicar, porque na verdade, para mim foi um pouquinho mais chatinho, assim, complicado, porque eu nunca tive que fazer nada de documentos, assim, eu nunca lidei com documentos na minha vida, basicamente. A única vez que eu lidei com documentos foi quando eu vim pro intercâmbio e foi só um pouquinho, assim, porque quem tava fazendo tudo basicamente foi minha mãe, que entende, né, de documentos. Então dessa vez eu tive que ir sozinha, mas foi super tranquilo. O que você falou? Mais um desafio aí do seu intercâmbio. Exatamente, mas são desafios bons. Sim, mas são desafios bons, porque na verdade, assim, depois que eu. Porque eu fiquei muito estressada, porque eu tava no meio do lockdown, então eu tive que ver quando que eu poderia ir lá e fazer os documentos. Eu não podia ir na escola, então eu tinha que ficar ligando. Então foi um momento complicado, mas é super fácil, gente, assim, honestamente. Hoje em dia eu olho porque eu fiz e eu falo, por que eu estava tão estressada? Foi muito fácil de fazer. Então, a minha última pergunta era se você achou fácil. Você já respondeu que foi fácil. Né? Eu acho que você tem toda a razão. Acho que o momento que você passou foi bem delicado, né? Porque você precisou organizar tudo no meio de uma pandemia, no meio de um lockdown, e aí você dependia de escola que estava fechada e às vezes do advogado que estava fechado, né? E aí chegou no Brasil também com uma escola, como você disse, né? Sem muita experiência para reconhecer as matérias que você fez no exterior. Então, tudo demorou um pouquinho, né? Mas, no final das contas, nada... Não era um pé de cabeça. Foi tranquilo. É só realmente você achar os lugares, né? Essa coisa de se orientar para onde ir. Então, assim que você encontra advogado, eu pesquisei bastante para encontrar o advogado, tava meio confusa por não saber, mas agora, assistindo esse vídeo, eu acho que fica fácil para todo mundo, né? Não existe um cartório. Essa é uma das principais partes. Não existe um cartório, é um advogado que você vai. E tem um linkzinho que você clica e acha eles lá, tem o endereço e tal, super fácil. Então, exatamente. Só uma coisinha que eu queria mencionar, que até a minha mãe, ela fez uma lista. Enfim, a minha mãe não tem nem explicações, ela fez uma lista para me ajudar no vídeo. Ela me disse que quem orientou ela, porque ela também não sabia que era só deixar na escola. Então, quem orientou a minha mãe a fazer esse procedimento foi a Secretaria Municipal de Educação, né, da sua cidade, e a Delegacia de Educação do seu estado. Então, esses são os dois lugares que depende se você tiver um número. Super importante colocar isso, porque às vezes a pessoa também vai passar pela mesma dificuldade que você, né? A escola não tem muitos alunos fazendo intercâmbio e não passou por esse processo, não sabe o que precisa ser feito. Então, né, a secretaria aí Exatamente. A Secretaria Municipal de Educação, então, da sua cidade, e a Delegacia de Educação do seu estado. Então, a minha foi Delegacia de Educação do Rio Grande do Sul. Então, me ajudou bastante, foi o que meio que orientou, assim. Então, se você ligar para eles e perguntar, então, preciso validar meus documentos, o que eu faço? Ou poderia me dar uma ajuda? Acho que esses dois lugares ajudam bastante também. Com certeza. Então, acho que é isso, Mari. Acho que ficou bem claro, bem fácil aí. Espero que ajude o pessoal a entender um pouquinho mais em detalhes, né? Se vocês precisarem de passar por esse processo, baixa o nosso e-book, High School de A a Z, é gratuito. Então, é só ir no nosso site e baixar o e-book. E assista de novo esse vídeo com calma. Sim. Com certeza vai ser bem tranquilo fazer o reconhecimento quando você voltar para o Brasil. Exatamente. Né? Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, Mari? Eu só queria colocar e agradecer a Rô e a IEP, né? Porque, gente, sério, eu nunca vi uma agência que me ajudou tanto
né? Qualquer coisa eu vim, perguntei, tinha o e-book ali fácil para ler, então acho que é uma ajuda muito positiva, é muito bom ter essa segurança, né? Essa base da IEP assim no fundo do seu intercâmbio. Acho que isso é muito importante. É isso. Obrigada, Mari. Você sabe que você é praticamente nossa embaixadora, né, gente? A Mari fez vários vídeos para gente, já mostrou o dia dela em Wellington e a gente adora acompanhar. Tá? Se você tiver mais coisa para dividir, manda para a gente que vamos colocar lá no nosso Instagram. As pessoas adoram saber, né, o que está acontecendo, como é que é a realidade. E eu fico assim muito feliz de você dividir conosco um pouquinho aí da sua vida, né? Te desejo muito sucesso agora no novo curso, né? Obrigada. Vamos continuar vendo a sua carinha por aqui, nos nossos vídeos, no nosso Instagram, com certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, um beijo, Mari. Bom dia por aí. Então, Pessoal, espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. tchau.